paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2022. Neste trimestre estaremos estudando o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. A nossa revista deste trimestre, ela tem por título Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Hoje nós estamos basicamente iniciando a lição de número 1, Apocalipse, o livro da revelação. A verdade aplicada, o texto de referência da nossa lição de hoje está em Apocalipse capítulo 1, versículos 1, 2 e 4. E o texto áureo, ele abre o versículo de número 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Verdade aplicada. O estudo do Apocalipse é fundamental para o crescimento e edificação na vida cristã em face ao momento que vivemos. Introdução. Nesta lição, estudaremos de forma panorâmica o livro do Apocalipse. Ao mesmo tempo, abordaremos sobre a necessidade de vigilância, santidade e perseverança na palavra de Deus. Bom, domingo passado, nós tivemos o privilégio de encerrar o estudo a respeito do livro de Ezequiel, e o tema da nossa lição do domingo passado foi o plano divino, o plano de Deus que prevalecerá. Foi uma lição maravilhosa que preparou aí para nós o caminho para o estudo desse novo trimestre do Apocalipse. Meus irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, o Apocalipse, por ser aí, tratar aí sobre a doutrina das últimas coisas, não consiste para nós num emaranhado de enigmas ou quebra-cabeça. É um conjunto de verdades cristalinas, bem estabelecidas, a respeito do que Deus está por fazer nos últimos dias. Então, o que nós compreendemos? Apocalipse é para nós o livro da esperança. Amém? Bom, entendendo que o Apocalipse é o livro da esperança, nós sabemos que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ou seja, se no Gênesis tudo é começo, no Apocalipse tudo é consumação. Eu entendendo Apocalipse como a revelação de Jesus Cristo, vai denotar para nós o quê? A remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por nós, por você e por mim. Então, o Apocalipse, só para nós nos situarmos aqui, ele foi escrito e endereçado aos crentes que, nos tempos do apóstolo João, na época do apóstolo João, estavam enfrentando o martírio. Mas também pode ser também aplicado a todos os crentes espalhados por toda a terra dentro da dispensação da graça. Essa lição, ela pretende nos trazer uma ideia que nos desperte o interesse e a atenção ao assunto, nos instruindo a vigilância, santidade e perseverança. Bom, vai ser um trimestre enriquecedor e eu tenho certeza que Deus tem muito a nos ensinar através desse livro. Vamos então iniciar a nossa lição de hoje, que vai tratar diretamente sobre apresentar para nós esse Apocalipse como o livro da revelação. Vamos juntos? Bom, então vamos adiante. Tópico de número 1, por que estudar o Apocalipse? É impossível entender o tempo que vivemos e o que está por vir sem estudar o livro do Apocalipse. Sua mensagem e revelação se cumprem diante de nossos olhos. Além disso, não podemos olhar alguns textos e assuntos bíblicos como prediletos e desprezar outros. Toda a Escritura deve ser lida, ensinada e crida. Bom, a gente precisa tirar aqui, nessa introdução, alguns objetivos por que precisamos estudar o Apocalipse.
Primeiro, o objetivo de Deus era mostrar o que estava prestes para acontecer. Segundo, preparar o crente para se encontrar com seu Senhor. Terceiro, tranquilizar o povo de Deus quanto aos últimos acontecimentos. E quarto, alertar a todos que o noivo está chegando. Nesse tópico 1, ele divide aqui, dentro dessa pergunta, por que estudar o Apocalipse, em 3 pontos. Primeiro, uma prevenção contra seitas e heresias. Segundo, um chamado à santificação. Terceiro, uma exortação à evangelização. Vamos então analisar esse primeiro subtópico, uma prevenção contra seitas e heresias. E a lição diz assim: as seitas que mais se popularizam e juntas somam milhões de adeptos no mundo ocidental, trazem no seu bojo ensino sobre a volta de Cristo, grande tribulação, milênio, vida após a morte. Falam de Jesus, utilizam também a Bíblia e visitam os lares buscando adeptos. Sendo assim, são facilmente confundidas pelos neófitos e os mais simples como mais uma denominação evangélica. Aprender sobre a doutrina das últimas coisas é uma prevenção fundamental para a Igreja de Cristo. O que nós podemos aprender aqui? É através do estudo do livro do Apocalipse que nós passamos a conhecer alguns temas escatológicos, tipo a volta de Jesus, que vai marcar aí o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o estado intermediário dos mortos, as bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, milênio, julgamento final, novo céu e nova terra. Irmãos, esses são temas e muitos outros em que muitas seitas distorcem sem atentar para as regras básicas da hermenêutica, sem análise de contexto e inclusive análise de demais textos, livros proféticos que também tratam de escatologia, tipo Daniel, Ezequiel, Zacarias, Mateus 24, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, por exemplo, e etc. e tantos outros. O que nós podemos entender aqui sobre heresia? A heresia é o afastamento do conteúdo bíblico essencial, procurando produzir uma interpretação própria para defender uma linha de pensamento. Olha o que a palavra de Deus ela nos diz em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5. Jesus disse assim, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Estudar o Apocalipse é muito importante para nós inclusive não nos permitirmos ser levados por qualquer vento de doutrinas falsas, heresias, pessoas que pegam textos ou assuntos isolados da Bíblia e produzem pensamentos segundo a sua própria análise, buscando defender uma linha de pensamento próprio. Versículo 11 do capítulo 24, Jesus repetiu novamente, olha, toda vez que um texto ele é repetido, é sinal de que a Bíblia está nos chamando a atenção para nós pararmos e analisarmos. Versículos 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí, nós concluímos nesse subtópico 1.1 que o conhecimento da verdade nos afasta de entrarmos pelo caminho do erro. A importância de buscarmos conhecer aí a verdade. Bom, chegamos aqui
e vamos então ver aí o subtópico 1.2. Se falamos de estudar o Apocalipse é para nós uma prevenção contra seitas e heresias, estudar o Apocalipse também é um chamado à santificação. Olha o que a lição trouxe para nós. Ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram, estão se cumprindo agora e as que ainda brevemente se cumprirão, temos uma eloquente e urgente chamada a uma vida de comunhão estreita com Deus. Santidade é o estilo de vida de todo verdadeiro cristão. Deus nos chamou para abandonar o pecado e viver em santidade. E avisa ao cristão: sem santidade ninguém verá a Cristo. No final do livro do Apocalipse, há um importante alerta de Cristo à sua noiva, para que permaneça em santidade. Subtópico 1.2, eu quero começar com duas referências bíblicas. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Hebreus 12, 14 diz assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu entendo que uma das necessidades de estudar o Apocalipse é observar o chamado de Deus para a santificação da igreja, eu também vou compreender que a pergunta que fica para muitos é esta: como se manter santo num mundo cada vez mais corrompido? A Bíblia, inclusive, nos afirma que a apostasia, dos últimos tempos aumentaria à medida que o tempo se aproxima do fim. O que nós aprendemos dentro disso, irmão? Não é tempo de nós baixarmos a guarda, nem negociarmos a nossa fé com o inimigo das nossas armas. Nós precisamos nos posicionar dentro deste tempo, nos armando com a verdade, buscar discernimento do Espírito Santo para pensar e para agir de acordo com a verdade de Deus. O tempo que a igreja está vivendo hoje, ele é um tempo decisivo. Ou nós seremos achados santos em condições de encontrar com Cristo, o noivo, o esposo, que é o esposo da esposa, que é a igreja, ou seremos encontrados desapercebidos, com vestes manchadas, azeite insuficiente e pior, com brechas na nossa santidade. O versículo que nós começamos aqui, esse subtópico, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, quando diz que sem a qual, sem santificação, ninguém verá o Senhor, está nos chamando para a responsabilidade de atentarmos para a santificação, porque este assunto, este tema, ele é importantíssimo para nós. Nós precisamos da santificação mais do que qualquer outra coisa no tempo do fim. Olha, Apocalipse 16, versículo 15, Jesus deixou registrado assim, olha: eis que venho como um ladrão. Tem uma versão bíblica que diz assim, olha: eis que venho como um assaltante. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha, as suas vergonhas. Que Deus nos dê graça de nós
como igreja de Cristo, buscarmos cada dia mais vivermos em santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Subtópico 1.3, uma exortação à evangelização. Quando vemos tudo que está prestes a acontecer no mundo, lembramos das pessoas que ainda não tiveram um encontro vivo com Jesus. Nossos familiares, parentes, amigos, as vidas sem Cristo que caminham para o inferno, povos não alcançados que precisam de alguém que aceite o desafio da obra missionária. A urgência exige atitudes práticas, tais como convidar pessoas para o próximo culto, envolver-se ativamente na tarefa de ganhar almas para Cristo, culto doméstico, testemunhar de Cristo. A porta da graça está prestes a se fechar. O noivo logo vem. Então, tópico 1, o título foi este. Por que estudar o Apocalipse? Primeiro que nós aprendemos, para uma prevenção contra seitas e heresias. Segundo, é um chamado para a santificação. Terceiro, uma exortação para a evangelização. Quem precisa evangelizar? Todos. Todos nós fomos investidos desta importante responsabilidade. Meus irmãos, da mesma forma que a porta da arca se fechou um dia, também a porta da graça vai se fechar. E fica para nós uma pergunta: como ficarão aqueles que estarão do lado de fora desta porta? Quando nós meditamos nos tempos de Noé, nós vimos o seguinte: Noé pregou para o povo da sua geração. E nós, como igreja de Cristo, também precisamos pregar o evangelho para os povos da nossa geração. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim, olha, ide, a grande comissão está registrada lá, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos precisam conhecer deste evangelho, precisam saber que um dia, que hoje, a porta da graça está aberta. O acesso está livre. Quem quiser pode adentrar. A Bíblia chega a dizer para nós lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E tome de graça da água da vida. Agora, um dia essa porta vai fechar. Eu e você precisamos ir e anunciar este evangelho enquanto ainda tem tempo. Amém, meus irmãos? Então, para nós aqui, nós podemos aproveitar essas recomendações. O comentarista expôs aqui para a gente, aqui nesse finalzinho do 1.3. Convidar pessoas para o próximo culto, se envolver ativamente na tarefa de ganhar almas para Cristo, culto doméstico, testemunhar de Cristo, são práticas importantíssimas que todo cristão precisa ter. Apocalipse, nós precisamos estudar, porque ele também nos traz uma alerta, uma exortação para a evangelização. Bom, então nós partimos aqui para o tópico de número 2, aspectos importantes do livro. No estudo do livro do Apocalipse, nos deparamos com algo singular nas Escrituras. A tríplice bem-aventurança para aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Sendo sua mensagem tão urgente e importante, é necessário observar alguns aspectos gerais que darão ao nosso estudo um olhar diferente da mera especulação, mas nos levarão à edificação e conhecimento e crescimento espiritual em Cristo. Bom, já que ele está falando aqui de aspectos importantes do livro, ele faz menção para nós aqui
da tríplice bem-aventurança, aquele que lê. Mas não fica somente na leitura, aquele que também ouve, mas ele fala também daquele que guarda as coisas que nela estão escritas. O que nós já vimos até agora? Nós já vimos que o Apocalipse ele trata do triunfo de Jesus e da sua igreja. O Apocalipse revela para nós, revela para todas as pessoas, que a história da humanidade ela não está caminhando para o caos final e nem está dando voltas, mas está direcionando-nos para um glorioso final, a vitória total de Cristo e da sua igreja. Já que ele falou da tríplice bem-aventurança, nós também podemos encontrar, por exemplo, já que nós vamos falar daqui a pouco sobre o número 7, de 3 sessões em que o livro ele pode ser dividido. Apocalipse 1,19, o Senhor estava dizendo assim para João assim, olha, escreve as coisas que vistes. Essa está referindo à descrição da pessoa de Jesus. As coisas que são, está falando de assuntos concernentes à igreja. E as coisas que hão de acontecer, está falando concernente aos eventos futuros das nações. Bom, vamos para os subtópicos. Quando ele fala de aspectos importantes do livro, ele vai dividir o tópico 2 em 3 subtópicos. Primeiro, ele vai falar acerca do número 7 no Apocalipse. Segundo, vai falar da soberania e o plano divino. Terceiro, nós vamos falar de alguns perigos ao lidar com o Apocalipse. Primeiro, o número 7. O número 7 aparece muito no livro do Apocalipse. 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, 7 promessas para aquele que vencer, 7 livros, 7 selos no livro do juízo das nações, 7 trombetas que anunciam o juízo, 7 castiçais de ouro, 7 anjos ou pastores das igrejas, 7 anjos celestiais, 7 espíritos de Deus, 7 bem-aventuranças, dentre outros. E ele encerra dizendo, por trás do número 7, há sempre uma lição espiritual a ser aprendida no Apocalipse. Bom, quando se fala do número 7, nós vamos observar que o número 7, nós vamos encontrar ele ao longo da Bíblia Sagrada. Inclusive, Gênesis 1 traz uma primeira referência para nós. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra criada e de tudo aquilo que ele criou e havia finalizado, falando da completude da obra feita por Deus. Nós vamos encontrar muitas outras referências. A Bíblia vai falar de 7 hastes do candelabro. Nós vamos encontrar as 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas, 7 espigas miúdas que devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Nós vamos encontrar 7 dias para a consagração do sacerdote, as 7 tranças no cabelo de Sansão. Então, nós vamos observar que os números da Bíblia, eles possuem um significado muito importante. E quando nós vemos número na Bíblia, nós precisamos parar para prestar atenção no que esse significado tem de importância para nós. Aprendemos, por exemplo, no número 7, dentro da numerologia bíblica, vai falar para nós, tem uma simbologia de plenitude. Por exemplo, aqui ele está trazendo no Apocalipse 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, 7 promessas para aquele que vencer, 7 selos no livro do juízo das nações, 7 trombetas que anunciam o juízo, 7 castiçais de ouro, 7 anjos ou 7 pastores das igrejas, 7 anjos celestiais, 7 espíritos de Deus, 7 bem-aventuranças. Então, nós aprendemos que isso está falando na ideia de plenitude
Dentro desses, eu quero destacar apenas 2. Quando ele fala das 7 igrejas da Ásia, está representando aqui, dentro da plenitude da igreja, a integridade do corpo de Cristo. Quando fala dos 7 selos, está representando a plenitude da punição de Deus sobre a terra. Então nós aprendemos que o número 7, ele tem um significado importante e nós precisamos ler, atentar e descobrir o que esse significado tem, né, de comunicação das verdades de Deus para nós também. Bom, subtópico 2.2, a soberania e o plano divino. Deus é soberano. Isso significa que ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. Efésios 1:11 diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Sendo o criador de tudo, sua soberania se mostra no estabelecimento de sua vontade sobre toda a criação. No livro do Apocalipse, podemos ver sua vontade sendo estabelecida de forma plena, irresistível e definitiva sobre todo o universo. Mas, para os que servem a Cristo, sua soberana vontade é um acalento, pois seu plano de salvação é perfeito e é oferecido a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Bom, subtópico 2.1, falamos da importância do número 7 e o número 7 dentro do Apocalipse. Subtópico 2.2, ele está falando do Deus que é soberano e que dentro do seu plano já arquitetado, planejado desde antes da fundação do mundo, ele também se mantém como um Deus soberano. Amém? Olha só, na revista do professor, ele colocou assim, olha, o Apocalipse não deve causar medo no cristão, mas edificação e esperança de vida eterna. Afinal, foi ele mesmo que nos prometeu: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14:18. O que a gente aprende aqui nesse subtópico 2.2? Deus é soberano e na sua soberania ele não perde o controle de nada. Meus irmãos, nada passa do limite estabelecido por Deus, o Criador. A humanidade, ela está acompanhando aí, né, a invasão da Rússia na Ucrânia. Isso aconteceu por quê? Deus permitiu. Na sua soberania, Deus está controlando todas as coisas do seu trono. As pessoas perguntam: aonde Deus estava quando as catástrofes acontecem? As enchentes, os maremotos, os terremotos. Onde Deus está? No seu trono, controlando todas as coisas, porque ele não perde o controle de nada. Deus tem o controle de toda a história na palma das suas mãos, e isto para nós é acalento. Quando estudamos o livro de Apocalipse e vemos tudo isso, vemos muitas coisas já começando a se cumprir, o preparo de todas as coisas do mundo para o que está por vir. Dentro da escatologia, nós podemos sentir alegria, regozijo, esperança
de que muito em breve estaremos com nosso Senhor, os eventos escatológicos estarão em acontecimento sobre a terra e dentro disso o nosso Deus permanece com a sua soberania intacta, inabalável. Nós falamos da Rússia. Quando nós olhamos para o coronavírus, por exemplo, que atingiu o planeta Terra, trouxe luto, tristeza, angústia, dor, sofrimento na vida, na casa, nos lares de muitas pessoas, e isso foi em várias áreas da nossa vida, nós também compreendemos que dentro da soberania de Deus, isso só aconteceu porque Deus permitiu. Quando eu olho para a invasão da Rússia na Ucrânia, para o coronavírus, que há 2 anos nós viemos aí amargando tudo isso que vem acontecendo no nosso país e o mundo inteiro está envolvido com tudo isso. Isso aumenta a minha esperança, aumenta a minha fé e a minha crença de que o anticristo também se manifestará no mundo quando Deus permitir. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Apocalipse, já que nós estamos falando da soberania e do plano divino, nós vamos ver, por exemplo, que o Apocalipse, ele registra a terra, o diabo, a figura do anticristo, o falso profeta, fala dos ímpios, fala da igreja. Quando eu leio o Apocalipse, eu aprendo que Jesus triunfará com a igreja sobre o diabo, sobre a figura do anticristo. Jesus triunfará com a igreja sobre o falso profeta. Jesus triunfará com a igreja sobre os ímpios também. Amém, meus irmãos? Por isso que isso nos faz voltar lá atrás e lembrar da lição do domingo passado. Cristo vai prevalecer. Os planos de Deus vai prevalecer. Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó deixou registrado o seguinte: bem sei eu que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não vai cair uma vírgula, um J, não vai faltar em nada. Tudo vai se cumprir dentro da soberana vontade de Deus. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, diz assim, olha: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Glórias a Deus, que o nosso Deus é soberano, e os seus planos não se frustrarão. Não vai ficar passado, ultrapassado. Tudo há de se cumprir. Aqui o comentarista colocou assim, olha: sendo o Criador de tudo Deus, sua soberania se mostra no estabelecimento da sua vontade sobre toda a criação. Amém? 2.3, tópico 2, está falando de aspectos importantes do livro. 2.1, falamos do número 7 na Bíblia e no Apocalipse. A importância de atentarmos para as verdades existentes dentro da numerologia bíblica. 2.2, falamos da soberania e do plano divino. Na sua soberania, Deus não perde o controle de nada e os seus limites estabelecidos estão em pleno funcionamento e sob o controle de Deus. Ok?
E no 2.3, dentro dos aspectos importantes do livro, ele vai falar para nós sobre os perigos ao se lidar com o Apocalipse. Olha o que ele diz. Ao estudarmos o livro do Apocalipse, é preciso ter em mente que para entender sua mensagem, precisamos fazer uma conexão com outros livros e passagens bíblicas. Será necessário recorrer a Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, 1ª e 2ª Tessalonicenses, o sermão profético de Jesus em Mateus 24, 1 Coríntios 15 e etc. Este método de estudo é lento, contínuo e trabalhoso, mas é desta forma que se evita interpretações particulares e errôneas da palavra de Deus. É preciso também humildade em reconhecer que não sabemos tudo. Há coisas que Deus simplesmente não quis revelar. Não sabemos quando será, por exemplo, a data exata da vinda de Cristo. Embora a Bíblia descreva suas características, não conhecemos a identidade do anticristo. Qualquer nome apontado como anticristo agora é apenas especulação. Por exemplo, quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11:3? Há quem aponte, por exemplo, para Enoque e Elias, mas a Bíblia não diz quem são. Nestes casos, ele nos recomenda Deuteronômio 29, versículos 29. Bom, o que o subtópico 2.3 está trazendo para nós aqui? Falando do perigo de lidar com o Apocalipse, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não cairmos no erro de interpretações enganosas. Por mais que nós estudemos, não é possível conhecer na totalidade. Mas uma coisa é certa, podemos conhecer o suficiente para reafirmar a nossa fé em cada leitura feita, cada capítulo, cada versículo, cada texto, cada história, cada livro. Nós temos aí pelo menos a possibilidade de reafirmar nossa fé, firmar nossa base naquilo que cremos em Deus. Já aprendemos, por exemplo, que a Bíblia é a revelação de Deus. Há coisas na Bíblia que nós entendemos. Há coisas na Bíblia que nós não entendemos, mas nós aceitamos pela fé. O Apocalipse, por exemplo, ele é composto de diversas linguagens simbólicas. Qualquer estudo da Bíblia que nós fizermos, irmãos, vai exigir de nós dedicação. Nós não podemos pegar a Bíblia Sagrada e estudar ela, fazer um estudo mecânico, desligado, com atenção voltada para outras coisas. Não! Quando você pegar a Bíblia para ler, o Apocalipse, toda a Bíblia, qualquer livro da Bíblia, ore antes de iniciar o estudo. Busque o conhecimento lendo a Bíblia. Traga livros, alguns estudos, revista. Cuidado, busque em fontes confiáveis. Ó, os irmãos estão vendo aqui, olha, aqui atrás, na minha casa, eu tenho um escritóriozinho que eu montei. Eu tenho alguns livros. Tenho aqui na parte de baixo aqui algumas bíblias de estudos que eu tenho. Essa parte aqui de baixo são tudo revistas de escola bíblica dominical que eu coleciono ao longo do tempo, de algumas editoras, não somente da nossa editora que nós estudamos, de outras editoras também. E aí eu vou buscando. Por exemplo, nós estamos estudando o Apocalipse. Eu tenho aqui algumas revistas aqui na mesa, livros que eu estou tirando dessas fontes para poder extrair e tirar um aprendizado. Mas cuidado, busque também em fontes confiáveis. Olha o que a palavra de Deus diz para nós
lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Ó, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. A Bíblia nos orienta a nós meditar, nos ocupar. Busque nas fontes confiáveis, de maneira que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aí o que eu aprendo aqui? O que a Bíblia não diz, nós também não devemos buscar especulações. Não tente entender por meio de suas próprias razões ou interesse. O que não nos foi revelado ou está encoberto pertence ao Senhor. Uma coisa é certa, aquilo que nos foi revelado é suficiente para reafirmar nossa fé e nos estabelecer firmes, crendo nas promessas de Deus e tudo aquilo que Deus deixou para nós. Eu encerro esse tópico de número 2 com o capítulo 29 e o versículo 29 de Deuteronômio, que ele deixou para nós. O melhor nesses casos é ler Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Amém, meus irmãos? Olha, tá muito bom e nós precisamos continuar estudando. Eu tenho certeza, esta é a primeira lição do livro do Apocalipse e nós teremos muitas lições maravilhosas, interessantíssimas. Não perca, assuma o seu compromisso. Tem vontade de ler, de estudar a palavra de Deus? Assuma esse compromisso. Eu vou me dedicar nesse trimestre de aprender um pouco mais da palavra de Deus e ver e permitir que a esperança em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus se renove através do estudo sistemático da palavra de Deus. Glória a Jesus. Chegamos aqui então no tópico de número 3, uma visão panorâmica do livro. Uma análise panorâmica do Apocalipse faz necessária para se entender o livro e suas peculiaridades. Deve-se lembrar que a palavra que inicia a mensagem dada a João é revelação, no grego apocalipsis, que significa desvendar ou mostrar o que está oculto. A palavra apocalipse significa revelação, ou seja, Deus revela o oculto, aquilo que estava escondido. Tirou-se o véu acerca dos acontecimentos das últimas coisas que sucederão na história da humanidade aqui na Terra. Ok? Bom, 3.1, o tópico 3 ele vai se dividir em 3 subtópicos. Primeiro, o local da revelação apocalíptica. Segundo, sua mensagem abrangente. Terceiro, o tema central do Apocalipse. 3.1, o local da revelação apocalíptica. O local da revelação é a ilha de Patmos. O nome significa mortal. Aponta para o uso da ilha no tempo de João. Uma prisão para onde presos de alta periculosidade eram levados. João é enviado para uma ilha a cerca de 55 quilômetros da costa da Ásia Menor, atual Turquia. Sem qualquer meio moderno de comunicação como temos hoje, sem navio ou qualquer direito. O local mais inóspito e isolado contra toda lógica foi também o local onde João recebeu a maior revelação da sua vida. Eu quero repetir essa parte.
o local mais inóspito e isolado contra toda a lógica, foi também o local onde João recebeu a maior revelação da sua vida. Assim mesmo, Deus continua fazendo, transformando em nossas vidas o que certamente seria apenas derrota e fracasso em palco das maiores histórias de milagre e superação. Bom, o que nós podemos aprender aqui? É na ilha de Patmos, o que o subtópico está querendo apontar para nós, é a localização. Foi lá em Patmos, uma ilha isolada, que no período entre 90 e 100 anos depois de Cristo, no tempo do governo de Domiciano, em que João foi colocado nessa ilha, aprisionado. Essa ilha, nos tempos do Império Romano, a história vai nos dizer que ela era utilizada como um local de exílio, um local de isolamento de presos. Colocavam os presos nessa ilha de maneira que eles ficassem isolados, afastados. Lá João foi colocado. João estava nessa pequena ilha, diz os estudiosos, que ela era constituída à sua volta por montes vulcânicos rochosos. Olha, o comentarista da nossa revista expõe assim: Patmos é uma ilha rochosa e de características vulcânicas. Pela distância da costa, era uma verdadeira prisão sem muros. A tradição local ainda aponta a caverna onde João teria recebido a revelação para escrever o livro, chamada Gruta do Apocalipse. João estava lá. E é lá que ele vai fazer, de lá que ele vai fazer a declaração descrita no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por isso que eu fiz questão de repetir aquele trecho. O local mais inóspito e isolado contra toda a lógica foi também o local onde João recebeu a maior revelação da sua vida. Assim mesmo, Deus continua fazendo, transformando em nossas vidas o que certamente seria apenas derrota e fracasso no palco das maiores histórias de milagre e superação. Lá, isolado, na ilha de Patmos, João estava condenado a viver nesta ilha isoladamente. Nesse tempo, nessa ilha, isolado, João recebe as revelações apocalípticas. Nós aprendemos aqui que em tempos de aflição e de tribulação, frequentemente são preparados terrenos para revelações de Deus ao ser humano. João estava isolado, preso na ilha, vivendo um momento de aflição, mas no auge da sua aflição, o céu estava aberto para João. Isso também acontece conosco. Nós vivemos agora e ainda estamos vivendo tempos de aflição com a pandemia. Nossas casas foram invadidas pelo luto, tristeza, dor, sofrimento. Mas no auge, no tempo de grande aflição para a igreja também pôde contemplar os céus abertos. Tem um hino
que foi muito cantado, está sendo muito cantado, de uma cantora que diz que o céu está em movimento. O céu está me sustentando. O céu está agindo. Sabe por quê, irmãos? Porque o subtópico 2.2 que nós acabamos de estudar, ele diz assim que Deus está no controle de todas as coisas na sua soberania. Deus não está de braços cruzados, assentado, assistindo tudo aquilo que está acontecendo à volta do mundo, como se não estivesse conseguindo controlar as coisas. Não! Deus permanece com o controle de tudo. Vivemos e temos vivido tempos de pandemia, tempos de muita aflição, mas a igreja continuou marchando de pé. Tivemos que nos reunir nas casas, nos lares, assistindo cultos online. Foi tempo de aflição das lideranças da igreja de um modo geral. Mas mesmo assim, o céu não fechou. O céu não trancou as portas. Do contrário, nesse tempo, nós vivemos milagres. Nós tivemos salvação de almas. Pessoas desviadas que retornaram para os caminhos do Senhor. Vivemos o sustento e a provisão de Deus em todo tempo. Portas estavam se abrindo. O nome do Senhor estava e ainda está e continua sendo glorificado. Isto mostra para nós que mesmo em tempos de grande aflição e tribulação, frequentemente nos são preparados terrenos para receber dos mistérios, das profundas revelações de Deus para o ser humano. A harpa cristã, né, da nossa harpa assembleiana, ela tem o hino, né, que diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você esteja vivendo um momento como este, de aflição, tribulação, angústia. Parece que tem hora que você vai sucumbir. Parece que tem hora que você vai naufragar. Pare e olhe para o alto, para contemplar e conhecer dos mistérios mais profundos de Deus. Deus transforma momentos de derrota e fracasso em palcos das maiores histórias de milagres e superação. Esse foi o 3.1. 3.2, ele expôs para a gente sua mensagem abrangente. Esse é o tema do subtópico 3.2. Os evangelhos são basicamente uma mensagem ao pecador. Neles nos encontramos com a mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar. As epístolas são a mensagem doutrinária à Igreja de Cristo, onde aquele que serve a Deus é instruído a moldar a sua vida conforme os princípios divinos. Mas o Apocalipse possui uma mensagem abrangente e de alcance total e pleno. Neste momento que a humanidade se defronta com tantos acontecimentos que apontam para a consumação, temos no Apocalipse uma mensagem tríplice. Deus tem uma palavra para Israel, para os gentios e para a Igreja de Cristo. E é isto que eu quero acompanhar com os irmãos aqui neste momento. Olha só. Para o mundo, está na revista do professor. Para o mundo, a mensagem é urgente e terrível. Pois o dia do Senhor, nós estamos falando dessa tríplice mensagem. Pois o dia do Senhor se aproxima,
onde Deus vai tratar com a humanidade segundo as suas obras. Joel 2, versículos 1 e 2. Diz assim: Tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Para o mundo, a mensagem é urgente e terrível. O dia do Senhor se aproxima. Essa tem que ser a mensagem que esse mundo precisa ouvir. Hoje ainda dá tempo, mas o dia do Senhor se aproxima, onde ele há de julgar todos. A Bíblia diz que todos hão de comparecer perante o trono de Deus para prestar conta daquilo que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Para Israel, dor e sofrimento virão, mas Deus promete restaurar o seu povo, que finalmente o reconhecerá como Messias prometido. Ele colocou Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. E para a igreja? Para a igreja, a mensagem do Apocalipse é um bálsamo, alento, porque esperamos o arrebatamento da igreja e estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa é a mensagem que nós precisamos anunciar. Para a igreja, permaneça firme. Guarda a palavra. Fique seguro nela. Deus está nos prometendo nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. O mundo passará por uma tribulação jamais vista. Jamais poderá ser comparada com a invasão da Rússia na Ucrânia. Com tempos de pandemia que nós vivemos por esses dias, por esses anos. O mundo há de sofrer, mas a igreja tem uma palavra de esperança. Muito em breve, Cristo virá nas nuvens para buscar o seu povo. 3.3. O tema central do Apocalipse. Assim como o sistema que vivemos é chamado de sistema solar, porque os planetas, cometas, asteroides, enfim, tudo gira em torno do Sol, o tema central do Apocalipse é Jesus. Todos os capítulos e revelações giram em torno dele. Encontramos o tema em Apocalipse 1:7. Vem com as nuvens, todo olho verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele, sim. Amém. O tema do Apocalipse é a iminente vinda do Rei dos Reis, o desejado das nações, o cabeça da igreja. Bom, irmãos, chegamos ao final da nossa lição e podemos aprender aqui nesse fechamento do tópico 3. O tema do Apocalipse é basicamente a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e todos os seus anjos. O mesmo Apocalipse não fala apenas de futuro, nem deve ser considerado apenas como a revelação das últimas coisas, mas, sobretudo, a narrativa do Jesus Cristo como Messias vencedor. Nós vamos encontrar esse Messias, esse Cristo vencedor,
algumas referências bíblicas para a gente poder encerrar na nossa aula. Apocalipse 1:8, 1:18. Olha só. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 5, versículo 9 a 14, diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A cada um foi dado uma comprida veste branca. Foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, para que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Havendo aberto o sexto selo, olhei e houve um grande temor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilícia, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso ele falando da abertura dos 6 selos, no capítulo 6. E no capítulo 5, que é o capítulo que nós separamos aqui, ele está dizendo assim, olha, no versículo 14, no versículo 12, com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ação de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, todas as coisas que nele há, dizer: o que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Os 4 animais diziam: amém. Os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Eu falei no capítulo 5, versículos 9 a 14, li o capítulo 6 aqui um pouquinho acerca da abertura dos 6 selos e fiz questão de voltar no capítulo 5, do versículo 12 em diante. Em todos esses versículos, nós vemos aqui fazendo menção do Cristo vencedor. Ele, Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou para nos salvar, é o tema central do Apocalipse. Então, o que nós vimos aqui hoje? Vimos aqui, por que estudar Apocalipse? É uma prevenção contra seitas e heresias, nos chama para a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, nos exorta a evangelizar, porque no mesmo tempo de Noé, a arca se fechou, no nosso tempo também a porta da graça vai se fechar. Nos aspectos importantes do tópico 2, falamos um pouquinho sobre o significado do número 7 no Apocalipse, a soberania de Deus que nunca perde o controle de nada e alguns perigos no estudo do Apocalipse. Falamos sobre o local da revelação apocalíptica, a mensagem abrangente e a tríplice mensagem: Israel, gentios e Igreja de Cristo, e o tema central, que é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e sobre os seus seguidores. Concluímos o seguinte: nessa lição vimos que o Apocalipse é fundamental para entendermos este tempo que vivemos. A mensagem de Cristo à sua igreja deve levar o cristão a estar preparado para a volta repentina e iminente do noivo.
Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Esta é a mensagem central do Apocalipse para a igreja atual. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando. Trago aqui o meu agradecimento, carinho e respeito ao nosso pastor presidente, pastor Moisés Pereira, pela oportunidade a mim concedida. Gostaria muito de estar ouvindo, mas aprove a Deus e me concedeu a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração ao longo desses dias em que eu vinha estudando acerca desta lição que está nos introduzindo apenas para o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Não perca nenhuma dessas aulas. Eu tenho certeza que as próximas lições serão maravilhosas, muito interessantes, e Deus com certeza quer nos comunicar dessas verdades que nos foram reveladas e é para o nosso conhecimento em levo espiritual e inclusive para renovar em nós a nossa esperança, fé e confiança de que muito em breve estaremos para sempre com o nosso Senhor. Deus os abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Tenha um excelente domingo na presença de Jesus. E já que o Apocalipse nos convida e nos exorta para a evangelização, hoje, para o culto na sua igreja, na nossa igreja que vai ser ali no Betel, o Aviva JF, vamos convidar alguém para ir ou para assistir o culto, acompanhar na página do YouTube, @ADBrasilJF, ser abençoado, edificado e, por que não, fazer parte deste grande povo que um dia vai morar no céu com o Senhor Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus.